O que fazer quando você está se mudando, indo para uma cidade nova ou mora numa cidade pequena e precisa aprender a ter um jogo, né, um jogo de círculo social, a se tornar atraente dentro de um círculo social, né? Porque até mesmo uma cidade pequena é aquele tipo de lugar que as pessoas se conhecem, que as pessoas sabem quem é quem, e você precisa adaptar o teu jogo para isso, né? Quando você está numa cidade grande, quando você está numa festa, numa balada e tal, muitas vezes você tem aquela visão de um jogo mais rápido, né? Você pode chegar, construir ali uma interação, procurar ir do começo ao fim nela, acertar, errar, e dependendo do que acontecer, você simplesmente vai seguir em frente, né? Você vai às vezes interagir com 30 pessoas naquele lugar, vai se conectar com 3, vai ficar com uma, e beleza, o que deu certo, o que não deu certo, tal, a vida segue, semana que vem é uma outra balada, é uma outra, sei lá, uma outra festa, um outro lugar, e você tem novas oportunidades, né? Então quando a pessoa tá em capitais e coisas nesse sentido, assim, ou mesmo quando ela vai para uma festa muito grande, ela tem esse contexto, né? Ela pode ser um pouco mais avançada no approach, fazer até um approach direto também, ou mesmo que seja um approach indireto, mas que ele avance um pouco mais, né? Agora, quando você está falando, por exemplo, de uma situação onde você está numa faculdade, você está num grupo de uma maneira geral, né? Você faz parte ali de algum grupo, de alguma coisa, tal, da academia, etc. Ou quando você está numa cidade pequena, quando você está num sentido de construir um círculo social e dentro de um círculo social menor, você precisa adaptar o teu jogo em vários sentidos, né? Principalmente para você não ser visto como aquele cara, né? Aquela pessoa de uma maneira geral que sabe, aquele cara que chaveca todo mundo, ele é meio chavequeiro, ele é meio tipo assim, quer ficar com todo mundo, atira para tudo que é lado e tal, e não é o tipo de coisa que é legal de ser visto, né? Aquele cara que é atraente, aquele cara que tem abundância, ele é um cara popular muitas vezes, ele é um cara bem visto, ele é um cara que tem valor, mas aquele cara que fica afim de todo mundo, tal, tentando, e as próprias amigas muitas vezes, as próprias pessoas comentam entre elas, isso não é maneiro, né? Então nesse caso você precisa focar mais em atração passiva ao invés de atração ativa, né? A atração ativa é tudo aquilo que você faz ativamente, né, diretamente para construir atração. Então, quando você vai num lugar, você começa uma interação, começa a falar com as pessoas, né, vai guiando ela ali e tal, tudo mais, até chegar no final desse processo, isso é atração ativa. A atração passiva, ela tem muito a ver com lifestyle, ela tem muito a ver com o que você é e não tanto com o que você faz. Sendo que o fazer, ele é uma consequência do ser. Então, qualquer um de nós, mesmo quem está numa cidade grande, quem tem a oportunidade de toda semana conhecer pessoas novas, tem que estar focado em trabalhar o seu interno, tem que estar focado em construir a sua atração passiva, em ter um estilo de vida maneiro, em estar se cuidando de uma maneira geral e tal, tudo mais, e construir um círculo social, porque muitas vezes até isso facilita, né? Ao passo que você, toda vez que vai em um lugar novo, você precisa totalmente do zero conhecer pessoas e construir relações e tal, quando você já vai com pessoas, quando você já vai com amigas, né? Quando você já vai com amigos, quando você já vai, né, dentro de um círculo social pequeno, a chance de você expandir e você dominar aquele ambiente é muito maior. Você sozinho precisa fazer muito mais trabalho para dominar o ambiente, para construir um círculo ao seu redor, do que você dentro de um grupo de pessoas. Por quê? Porque são mais pessoas, é mais energia, né? São mais interações acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, se todo mundo tem essa mentalidade, você vai ali com 3, 4, 5 pessoas e no final daquele processo, você tem ali, tipo, você construiu 5, a outra pessoa construiu 3, outra construiu 2 e todo mundo se une e fica uma coisa muito bacana, né? Muito mais fácil de você construir. O que eu chamo lá, né, na verdade, dentro do Metro Games, não vou nem entrar em termos técnicos, mas eu tenho lá dentro do módulo do jogo de mestre do método, eu falo, né, sobre um momento que você constrói, assim, um grande círculo, né, dentro desses lugares. Então, quando você tá numa situação dessa, cidade pequena, se mudando, você precisa aprender a construir isso do zero. Então você foca mais em atração passiva, você foca em ser mais atraente para que mais pessoas cheguem em você, para que mais pessoas reconheçam coisas que você faz diferente e tal, né? Coisas que geram valor passivamente, que você não precisa chegar e falar e mostrar. E quando você vai construir atração ativa, você vai de uma maneira um pouco mais leve, você não vai tão preocupado com o processo de começar e chegar até o fim daquilo, né? Você não vai, principalmente com as mulheres, nessa intenção de, cara, eu vou, tipo, aqui chegar nessa pessoa e tal, e hoje ou em uma semana eu tenho que conquistar ela, senão eu vou partir para a próxima e tal. Não, você vai dando mais tempo para isso acontecer. Então é basicamente isso. Quando você se muda, quando você está num lugar menor, você precisa utilizar o tempo mais ao seu favor, você precisa ser um pouco mais paciente para construir mais esse círculo. Você precisa focar mais em relacionamento e não tanto em relação. Relação e relacionamento são coisas diferentes. O relacionamento, ele é a consequência da relação. Você tem interação, você tem relação e você tem relacionamento. A interação é o começo de tudo. Quando você começa ali, né, o processo mesmo, o approach, a conversar e tal, se não tem um retorno aqui, se não tem uma reciprocidade, se não tem uma resposta,
a interação fica por ali e ela não vai para uma relação. Agora, se começa a ter uma troca de estímulos, se a pessoa responde, se tem um investimento emocional, se começam a conversar, tal, começa ali a ter uma conexão, isso vai para uma relação. A relação ela pode acabar naquele dia. Inclusive, ela pode se tornar uma relação sexual que acaba em um dia. Isso pode acontecer. Você pode conhecer uma pessoa ali, no mesmo dia ficar com ela, no mesmo dia, sei lá, ir para um motel, para casa dela e simplesmente nunca mais ver ela. Mas será que isso é massa? Assim? Será que isso é realmente algo de alto nível, né? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o alto nível tá quando você consegue fazer a relação virar um relacionamento, que é quando aquelas trocas, aqueles estímulos, eles geram sentimento, eles geram uma conexão que vai ser levado dali para frente, né? Então aí você cria círculo social, aí você cria namoro, aí você cria, enfim, relacionamentos, né, de uma maneira geral no longo prazo, independente de se ser monogâmico ou não tal, mas você cria relacionamento, beleza? Então, cidade pequena, pessoas estão se mudando tal, que estão sozinhas, precisam focar em criar relação e levar essa relação para um relacionamento. Não se importar tanto com a interação e se importar mais com o resultado de longo prazo de se focar mais no relacionamento, beleza?